Fala, meus amores, como é que vocês estão? No vídeo de hoje, fundos imobiliários que estão pagando mais que a taxa Selic, que por sinal foi aumentada recentemente para 14,25%. Haja coração, né? Como está aumentando a taxa Selic? Por quê? Porque a inflação também não está controlada, não tem como mexer, não tem como canetar e botar para baixo a taxa Selic. Mas tem fundo imobiliário que ainda está pagando a mais ali, mais que a taxa Selic. Calma, criatura. Não é recomendação de compra, tá certo, meu amor? E tem outro ponto. Vamos estudar esses fundos. Nós trouxemos aqui de forma completa e, portanto, vamos pedir o like. E se inscreva no canal. Senta o dedo no like, dá o seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho e vem com a gente nos próximos vídeos e vai estudar os outros antigos também para você ficar por dentro do que está acontecendo. Turma, a pergunta do vídeo hoje é: da onde? Porque a gente é curioso, a gente é fofoqueiro aqui. Da onde você está vendo esse vídeo? Aonde você está? Qual é o lugar? Coloca aqui seu nome e também da onde você está assistindo esse vídeo. Vamos lá, pessoal. Lembra, né? Renda variável é volátil, fundo imobiliário, pessoal, não é para reserva de emergência. Eu escuto gente falar, é para reserva de emergência. Não, é seguro, vou por lá. Não pode, tá bom? Reserva de emergência é na renda fixa. CDB de liquidez diária, Tesouro Selic, tá certo? Então, é bom que a gente saiba disso primeiro de tudo, né? Vamos direto aqui. Primeiro fundo é o Tegar 11. Muita gente fala do Tegar 11, né? Últimas notícias dele, a gente trouxe aqui. Distribuiu R$1 por cota no último mês, com rendimento de 1,23%. Tem uma expectativa de vendas de 1,7 bilhão em 2025, diversificada entre urbanismo, incorporação e multipropriedade. Tem pontos positivos, a gente trouxe aqui. É um portfólio diversificado, isso é importante, em diferentes segmentos imobiliários. Tem uma estrutura robusta, com mais de 80% dos ativos gerando fluxo de caixa recorrente, ou seja, importante geração de caixa, e tem uma gestão com histórico positivo, mesmo em períodos de crise, tá certo? Agora a gente também traz os pontos de atenção. Nós fazemos aqui também. A exposição a setores específicos como multipropriedades e incorporações pode trazer riscos de inadimplência e atrasos nas obras, né, pessoal? A taxa Selic está alta, de repente os empréstimos aí ficam mais difíceis de ser pagos. Vamos dar uma olhada no Tegar 11, aqui no Investidor 10, e aí a gente vai dar uma olhadinha aqui. Olha lá, a cotação hoje, uma cota R$ 91,55, pagou um rendimento nos últimos 12 meses alto, de 15,54%, como eu falei, está com 20% de desconto. Liquidez diária, 4,86 milhões, ou seja, é um fundo negociável, tem liquidez. A gente vê aqui em um ano ele teve uma derrapada ó, na cotação, está bem longe do topo histórico. E aí, a gente vai ver algumas informações do Tegar. Olha lá, ele é um fundo híbrido, porque ele investe em corporações, mas também investe em papel. Tem uma taxa de administração de 1,50% ao ano, pagou um último rendimento de 1 e tem um valor patrimonial grande de 2,68 bilhões. Vacância zero, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui para baixo. Dividend yield nos últimos 5 anos, o atual, 15,54% e o médio em 5 anos, 17,61%. Carol, vou comprar só pelo dividendo. Calma, criatura. Lê sobre fundos, vê se faz sentido. No final do vídeo eu vou falar qual desses fundos que a gente está falando eu tenho. Mas veja com calma, tá certo? E aí a gente trouxe aqui a fórmula Magic Number, que vocês gostam bastante. A cota R$ 91,50 hoje, dividido por R$1, que foi o último dividendo pago por cota, dá 91 cotas. Ou 91 cotas vezes 91,55, que é o valor da cota, que dá aproximadamente R$ 8.331 para gerar o efeito bola de neve. E aí vamos descer um pouquinho. Olha lá, recebe nota 5 estrelas. E aqui a gente vê comunicados, né, informe mensal, que é importante, etc. E a gente vê aqui ó, o valor justo, tá? O que a gente vê? O valor da cota está em 91,55, só que pelo valor patrimonial deveria ser 113,90. PVP mostrando 20% de desconto, tá bom, turma? Então, um valor alto de desconto. E aqui a gente vê as últimas notícias do ativo. Veja que sempre embaixo
Porque tem notícias atuais, notícias importantes para a gente estudar o mercado. Vamos dar uma olhada em outro fundo, aqui também, que é o HABIT11. Muita gente pergunta desse fundo, tá, gente? É um fundo de papel. Então, a gente vê aqui, distribuiu 1,10 por cota em janeiro de 2025, a um yield mensal de 1,53% e anualizado de 20,05%, tá? Esse retorno é considerado bom, especialmente quando a gente compara aqui com o CDI, tá? 178,79% do CDI. Tem ações estratégicas, né? Durante o mês de janeiro, o fundo encerrou posições em 2 CRIs, Lugano e Aluri, com um perfil que tinha ali um risco mais elevado, e realizou a negociação com sucesso e reinvestiu em ativos com melhores perspectivas de risco-retorno, né? E tá aqui, ó, o fundo também alocou 21,52 milhões em novos ativos de crédito. Ponto positivo, tem uma rentabilidade atrativa, né? Tem uma rentabilidade alta, é superior à média do mercado, especialmente se a gente comparar com o CDI. Gestão é ativa e estratégica, né? Faz aí uma gestão positiva, demonstra competência na venda de ativos de maior risco e também busca novos CRIs que são menos arriscados. Diversificação, importantíssimo, diversificação e expansão. Tem uma boa diversificação geográfica e também setorial, que é super importante em vários tipos de CRI, incluindo loteamento, incluindo exposição em multipropriedade, incorporação vertical. O que eu quero dizer? Que ele tem dívidas diversificadas. Gente, não pode ser um fundo que tem só uma dívida em um inquilino. Isso é muito perigoso, a gente viu isso acontecer no DEVA 11, tá? Então, muito cuidado. Agora, pontos de atenção. A liquidez, né? O quanto ele é negociável diariamente. Relativamente baixa, a gente vai falar disso aqui. Risco de segmento de loteamento, tá? Porque o fundo tem uma exposição a loteamentos e a gente sabe que isso pode ter risco específico. Atraso de obra, por exemplo, problema de venda, taxa alta, né? Problema de inadimplência. E a taxa de performance, ele cobra uma taxa, né? Se bater ali acima do índice FIX, de 20% ali sobre o que exceder 100% do CDI. Vamos dar uma olhadinha no HABIT11? Olha ali, né? A gente vê a cota hoje R$ 81,29, pagou um rendimento alto nos últimos 12 meses, não é só isso que a gente vê no fundo, tá, pessoal? 15,27%, tá aqui com 13% de desconto, mostrando pelo PVP, e a liquidez diária é aproximadamente 852 mil, tá, gente? Eu falo a partir de 1 milhão que eu gosto. Veja essa liquidez aqui, baixa, um pouco baixa, não um absurdo de baixa, mas... Não é 400 mil. Não é 300 mil, que aí eu nem olho esse fundo, tá? Mas... Próximo de 1 milhão dá para conversar. Dá para conversar, né? A gente vê aqui algumas informações. Ele é um fundo de administração, tem uma taxa de 0,20% ao ano, também tem taxa de performance, como a gente falou. É um fundo do tipo papel, portanto a vacância a gente só fala em fundo de tijolo, 0%. Tem um valor patrimonial de 761 aproximadamente milhões, é um patrimônio alto, e o último rendimento, 1,08. Vamos dar uma olhada. Nos últimos 5 anos, pagou 20,25% de dividendo e o atual 15,27%. E aí a gente vê a forma Magic Number, 81,29, valor da cota, dividido por 1,08, que é o último valor de dividendo pago, que dá 75 cotas. Ou 75 cotas vezes 81,29, que é o valor atual da cota, dá aproximadamente R$ 6.096, tá certo? Vamos baixar um pouquinho. A gente vê aqui a média, 5 estrelas, e tem um relatório gerencial. Esse relatório gerencial é super importante de ler, pessoal. É meio chatinho? Mas tem que ler, tá bom? Abre. É a única forma de você conhecer o fundo. Exato. Senão você só vai investir pelo dividend yield e PVP. Exato. A pessoa fala, mas o dividendo é alto, Carol, vou investir. Calma, relaxa, porque às vezes o fundo não tá indo bem. Às vezes aquele fundo não tem bons ativos. Às vezes foi um motivo que fez ele pagar naquele mês um bom dividendo. Mas e o histórico? Tem que ler, tá bom, pessoal?
E aí a gente vai para o nosso próximo fundo que a gente trouxe aqui, que é o CACR11, também é um fundo do tipo papel. CACR11, pessoal, ele fez vendas de papel, né, do CRI Santo André, que eram 56 mil papéis, CRI Viva, e também durante o mês gerou aí, né, com essas vendas, ganhos de aproximadamente R$1.444.000 e 268,851, falando aqui do CRI Viva, tá bom? Então colocou dinheiro no bolso, realizou venda de papel. Ponto positivo, turma, rentabilidade atrativa, tem uma gestão profunda e experiente, a equipe faz uma boa gestão, diversificação em termos geográficos e também tipos de ativo, né? Residenciais, comerciais, isso reduz o risco dos papéis das dívidas. E boas garantias, tá? Ele usa garantias como alienação fiduciária e cessão de recebíveis, além também de fundo de reserva, tá? Que é super importante, diminui riscos. Olha só o que a gente vê, né? Cotação hoje, R$ 97,01, entregou um bom dividendo, um bom rendimento nos últimos 12 meses, 16,64. Olha o PVP, 1,02, não mostra que tá barato, tá? Fundo de papel a gente leva muito, assim, criterioso o PVP em 1, tá em 1,02, não tá mostrando desconto. E ele, pessoal, tem uma boa liquidez, mas ele é um fundo que não está barato, tá? Tem fundo de papel excelente que está barato. Então, esse é um ponto de atenção. Cuidado que não está mais barato como ele já esteve. Hoje ele não está barato. A gente desce, vê algumas informações, é um fundo de papel, tem 1% de taxa de administração, o último rendimento foi pago, 1,31 centavos, e tem um valor patrimonial de 462 milhões aproximadamente. A gente vê aqui, ó, nos últimos 5 anos, ele paga dividendos constantes, pagou em 5 anos 22,24%. Claro, pessoal, que esses fundos que pagam dividendos altos também têm maior risco. Então, a gente sempre tem que saber risco-retorno. Eles têm maior risco. E aí, a gente vê aqui a fórmula Magic Number, R$ 97,11, que é o valor atual da cota, dividido por 1,31, último valor de dividendo, pago por cota, 74 cotas. 74 cotas, né, ou 74 cotas vezes 97,11, valor atual, que dá R$ 7.186, para você ter um total investido necessário para gerar o efeito bola de neve, que eu sei que vocês gostam de saber. E aí, turma, a gente vai para um próximo fundo imobiliário, que é o último que a gente tem. E aí a gente vai para o último fundo imobiliário, pessoal, que muitas pessoas perguntam também, que é o RPR11, tá legal? Últimas notícias que nós temos, Mariana Maria e Mara Vista apresentam vendas consistentes, com destaque para Mariana Maria, que segue com vendas entre 4 e 6 unidades mensais. Terras Altas também, que faz parte, acelerou o ritmo das obras com previsão de finalização da fase 1 nos próximos 90 dias, e isso pode estimular a retomada aí de vendas e expansão para mais unidades. E reestruturação da Operação Prima. O fundo concluiu uma reestruturação que é super importante, que aumenta a geração de caixa em 3,5 milhões anuais. Tem pontos positivos? Sim. Tem uma boa performance de vendas. Empreendimento Mariana Maria e Mara Vista seguem com boas vendas. Aceleração de obras, que é importante, né, para ter um ritmo mais rápido. Isso gera vai aumentando o fluxo de caixa. E reestruturação financeira, né? A reestruturação da Operação Prima deve resultar em um aumento significativo de caixa, que é super importante. Tudo isso está no relatório gerencial, tá bom, turma? A gente traz aqui mastigado para vocês. Pontos de atenção: a desvalorização da cota de 21,5% em relação ao valor patrimonial. Isso faz os investidores ficarem de olho, né? Gera preocupação. E os riscos em algumas operações, tá, gente? Por exemplo, o Olimpo e Nabilec apresentam desafios como dificuldades comerciais e baixa taxa de vendas. Isso preocupa também no fundo. Isso pode impactar, né, no desempenho do fundo no curto prazo. Vamos dar uma olhada aqui no investidor 10 do URPR11, da Urca, né, a Urca que faz a gestão. A gente vê aqui
Cotação hoje, na data de hoje, uma cota 59,84 pagou dividend yield nos últimos 12 meses de 19,04, o PVP mostrando bastante desconto, quase aqui 40%, 0,61. Tem uma liquidez boa acima de 1 milhão, ó a queda, que a gente falou, né? 21,50%. Olha no último ano, como no gráfico mostra aqui, uma queda brusca, longe do topo histórico, tá? Vamos continuar vendo algumas informações. Ele é um fundo de tipo papel, a taxa de administração é 0,25% ao ano, o último rendimento 0,82 por cota e a gente vê 1,16 o valor bilhão, o valor patrimonial. Descendo, a gente vai ver o que aqui? O fundo, na média dos 5 anos, pagou aqui 26,17%. É um dividendo alto? É. Mas será que o fundo é um fundo historicamente, nos últimos 5 anos eu gosto de ver? Bom, né? Os fatos relevantes mostram uma boa estrutura, uma boa gestão. Então sempre se pergunta, a gestão é super importante, tá, gente? Quem está fazendo a gestão do seu dinheiro? Porque é o seu dinheiro que está ali. E aí a gente vê aqui, né, a fórmula, Magic Number, 59,84, dividido por 0,82, dá 72 cotas, ou 72 cotas, vezes 59,84, que é o valor atual da cota, que dá R$ 4.308 aproximadamente. E aí, a gente vê aqui a nota 5 estrelas e os comunicados importantes que a gente traz aqui mastigado, que o Renanzinho estuda muito para trazer. Leitura difícil, mas tem que fazer. As últimas, né, o relatório gerencial, o informe mensal, aviso, olha lá, aviso aos acionistas de distribuições. Então, sempre veja isso. E aí a gente vê aqui, ó, valor da cota 59,94 na data de hoje, mas o valor patrimonial, justo perante o valor patrimonial, seria 98,87. Então tá aí, pessoal, a gente trouxe para vocês fundos imobiliários que estão pagando mais que a Selic. Agora, atenção, cuidado, né? Sempre é muito bom falar pontos positivos e pontos de atenção, porque às vezes está pagando um alto dividendo, mas aquele fundo nem sempre é um fundo que está indo bem. Então, não é recomendação de compra, tá, pessoal? Sempre tome muito cuidado com o que você está comprando, com o que você está pondo aí na sua carteira. Faz uma análise. Não é só olhar o dividend yield. Exato, porque às vezes, né, pode dar problema. O DEVA 11... O DEVA está pagando 20%, 22%. HCTR 11, a gente viu esses problemas. Sim. Né? Então, lembra que eu falo sempre, pessoal, na sua carteira de FIIs, veja lá, faz uma diversificação, né? Galpão, laje, papel, né? Fundo de shopping, enfim. Faz essa diversificação que vai te proteger muito, tá bom? Não deixa só em um fundo imobiliário e nem só em um setor, tá bom? Voa Brasil! Pessoal, quem investe futuro agradece. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.